Quantos já estão prontos para ouvir a palavra de Deus nessa noite? Então abram suas Bíblias. Nós vamos ler a carta de Judas. Só tem um capítulo, capítulo 1, verso 20 e 21. Se você tiver dificuldade de abrir a Bíblia, é só você abrir de trás para frente. É o segundo livro. Antes de Apocalipse, é um livro que em algumas Bíblias ele é apenas uma folha, dependendo do tamanho da letra. Então, para que você não tenha dificuldade, quando você achar o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, ele vai estar uma folha antes. Judas, capítulo 1, verso 20 e verso 21. Todos acharam? Tem alguma misericórdia aí? Judas capítulo 1, só tem ele, verso 20 ao 21. A palavra de Deus diz assim: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus os leve para a vida eterna. Feche seus olhos. Pai, estamos na tua casa nessa noite. Invocamos, Senhor, teu Espírito e sabemos que Ele está aqui conosco. Agora, meu Pai, pedimos ao Senhor que nos permita, meu Pai, sentir a tua presença. Que nos permita, Senhor, nos relacionarmos cada vez mais contigo nessa casa. E que a tua manifestação, ela seja cada vez mais real, cada vez mais visível. E esse, Senhor, é exatamente esse momento em que pedimos ao Senhor, gentilmente, pedimos ao Senhor, humildemente, o Senhor que está aqui nessa noite, que o Senhor use, Senhor, dessas palavras que estão nesse texto sagrado, nessa palavra santa. Essa palavra não é uma palavra qualquer, não é uma palavra que serve para diversão, não é uma palavra que serve para shows, teatros, mas é uma palavra santa, uma palavra que é vida, uma palavra que é viva, uma palavra que foi escrita pela sua própria inspiração, que é o Senhor Deus, o Espírito que está aqui nessa noite. Assim nós cremos, meu Pai. E o Senhor, como inspirador dos que escreveram, possuídos pelo Espírito, peço ao Senhor que nessa noite comunique ao nosso espírito, à nossa mente, aquilo que o Senhor quer com essa palavra, em nome de Jesus. Queridos, quando nós começamos a ler esse texto, nós recebemos uma palavra de ordem. Judas, que não é o Judas Iscariote, esse Judas não é o Judas que traiu Jesus, mas é aquele a quem chamavam de Judas Tadeu, é o outro Judas. E esse Judas dizem que era irmão de Jesus, mas independente da origem dele, a gente sabe que foi um dos apóstolos do Senhor Jesus. E a lição que Judas traz para nós, eu quero começar com você, lhe chamando a atenção do que ele está lhe pedindo. Ele pede para que você se edifique. Edifiquem-se. E ele vai trazer algumas coisas para nós sobre o que é essa edificação, mas eu quero me ater apenas quando ele diz que você deve edificar-se na santíssima fé, orando no Espírito Santo. E ele vai lhe dizer até quando você deve orar, e até quando você deve se edificar. Ele diz até que a misericórdia do Senhor Jesus os leve para a vida eterna. Há algo, irmãos, interessante aqui, porque nós criamos uma expectativa, às vezes no nosso coração, de que quando levantamos a nossa mão, confessamos Jesus como nosso Salvador. Isso é feito geralmente nos cultos, no final do culto. Alguém pergunta se você quer mudar de vida, porque você mudou de entendimento, porque no seu coração surgiu o que ele está dizendo aqui, chamando de santíssima Ele diz: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé. A fé
ela vem quando o homem ouve a palavra de Deus. O homem, ele vive no mundo, e as pessoas que não tiveram um dia conhecimento da verdade, conhecimento da palavra de Deus, conhecimento da existência de Deus, elas vivem guiadas por entendimentos muitas vezes humanos. Elas vivem guiadas pelos seus instintos, pelos seus desejos. São pessoas que elas vivem em função daquilo que lhe dá prazer. E às vezes elas entram por esse caminho sentindo aquilo que os seus órgãos sensoriais podem lhe fornecer. Ela gosta de coisas bonitas, ela gosta de que os olhos vejam coisas bonitas. As pessoas compram coisas porque elas acham bonitas. Elas gostam de ouvir músicas porque as músicas vêm pelo seu ouvido. A gente gosta de comer uma comida gostosa, e isso mexe com os nossos sentidos. Mas quando o homem ele vive apenas para isso, irmãos, é inevitável, estou te falando aqui pela autoridade da palavra de Deus, é inevitável que esse homem, em algum momento da sua caminhada, ele não se pegue escravo do seu próprio mau desejo. Observe, a Bíblia não vai dizer que a escravidão do homem, ela é procurada propositalmente. O homem não vai procurar se tornar escravo de nada por sua própria vontade. Mas quando o homem ele vai atrás de satisfazer apenas os seus desejos, ele começa em uma caminhada que ele acha até que é boa, que satisfaz no início, que atende aos seus interesses, mas logo depois ele vai sendo agora atraído. Ele vai ver que surgiu dentro dele uma força muito maior do que a sua vontade. É assim que funciona. O homem vai ver que antes ele tinha escolha, ele podia escolher o que ele queria, e ele achou que aquilo seria bom para ele, e experimentou e até foi. Só que agora na sua caminhada, ele vai começar a ser levado, a ser puxado, a ser arrastado, e isso vai começar a trazer prejuízos para a sua vida. Isso vai começar a interferir no seu dia a dia. Isso vai começar a interferir no seu casamento. Isso vai começar a interferir no seu trabalho. E são muitos, irmãos, os problemas, são muitos os motivos pelo qual um homem pode ser escravizado. Tem pessoas que ficam escravizadas em drogas, outros vão ficar escravizados em pornografia, outros vão ficar escravizados pelo espírito da adrenalina e vão correr riscos cada vez maiores para satisfazer os seus desejos. E eu poderia relatar aqui inúmeras situações que o homem ele vai se ver preso. E aí um dia chega para ele o conhecimento da verdade, o conhecimento de Deus, o conhecimento do amor de Deus, o conhecimento de um espírito que liberta o homem do pecado, quando o homem clama por Deus. E aí surge no coração do homem a fé. É exatamente a capacidade que Deus deu ao homem. Isso não veio da natureza humana, isso nós não herdamos de Adão, mas Deus deu agora ao homem uma capacidade que é extraterrestre, se a gente pudesse assim dizer. Nós temos uma capacidade que não veio da terra, mas que veio do céu. A Bíblia diz que a fé, ela é dom de Deus. Então ela veio de Deus e faz com que quando você ouve uma palavra, você creia nessa palavra de tal forma que isso que você acredita é capaz agora de mudar a sua mente, de mudar a sua forma de agir, de lhe libertar e trazer no seu coração a esperança de que quando você deixar esse mundo, tem uma vida eterna para você herdar no céu. Se eu pudesse resumir tudo que a Bíblia diz, eu teria feito isso nesse momento. Só que o que é que eu comecei dizendo a você? Que quem já viveu esse processo, quem já passou por esse processo, é uma tendência, tende a se acomodar, tende a se contentar com
o que já adquiriu. Eu já tenho fé suficiente para ser salvo. Eu já tenho fé suficiente porque eu creio que Deus está no céu. Eu já tenho fé suficiente porque eu creio que Jesus morreu na cruz. E eu deixo, irmãos, de perceber que a Bíblia, ela tem riquezas e níveis muito mais profundos que eu posso alçar. Eu fico em um evangelho raso, em que eu me contento apenas em ler um versículo de manhã e crer que porque eu li um versículo, Deus está comigo. Eu não estou dizendo que não é para você ler um versículo, mas eu estou lhe dizendo que Deus quer lhe dar uma capacidade para que você seja capaz de entender e interpretar um capítulo inteiro da Bíblia. Você pode descobrir tesouros que estão ainda escondidos dentro da Bíblia. E aqui está um deles, quando ele diz que agora a nossa fé, ela não é adquirida, e uma vez adquirida, ela vai permanecer igual. Mas ele diz que você precisa se edificar. Edificar é o que, irmãos? É como se fosse construir. Construir, edificar, dá a ideia de algo que está acontecendo, não é de algo que aconteceu, não é de algo que vai acontecer, mas é de algo contínuo, algo que precisa estar constantemente sendo ajustado. Edificação, construção, e ele está dizendo que a construção só termina quando você herdar a vida eterna. Então, enquanto você estiver aqui, você precisa estar dia a dia edificando a sua fé, e ele vai trazer aqui uma ferramenta fantástica. Ele vai dizer que você pode orar no Espírito Santo. Orar no Espírito Santo. Preste atenção, irmãos, porque aqui nós estamos falando de um segredo. A primeira coisa que eu quero que você entenda, e talvez essa seja a interpretação mais complexa que a gente pode ver acontecer, e eu não quero aqui dizer que eu sou o dono da verdade, mas eu vou ler um texto para você e quero que você tire a sua própria conclusão. Porque quando se fala em orar no Espírito, a gente imagina logo que é para a gente ficar orando em línguas. Vamos juntar todo mundo dentro da igreja e vamos ficar aqui orando em línguas, que a gente está edificando a nossa fé. Olha o que Paulo escreveu em 1 Coríntios, no capítulo 14, do verso 13 ao 15. Ele vai dizer assim, ele está falando sobre dons espirituais. Ele vai dizer: por isso, quem fala em uma língua, ore, 1 Coríntios 14, do 13 ao 15, ore para que a possa interpretar. Ore para que possa interpretar, pois se eu oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que eu farei? Eu oro com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Não sei se você entendeu o que ele quis dizer, mas Paulo está falando que se você estiver orando em línguas, não quer dizer que a sua oração não está chegando ao céu, mas é possível que você esteja orando e nem você sabe o que é que você está orando. É isso que ele está falando. Não quer dizer que a sua oração é inválida, não quer dizer que a sua oração é infrutífera, mas ele está falando que a mente fica infrutífera, não é a oração. A oração em línguas, ela existe, está aqui na Bíblia. Você pode orar em línguas, mas ele está dizendo: peça a Deus que lhe dê o dom de compreender então o que você está orando. Porque se você ficar orando em uma língua, o seu espírito está orando, mas a sua mente está ficando infrutífera. Aí ele diz: eu orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Mas tem uma coisa aqui, que se você olhar, mudou entre o texto que a gente leu e esse. E é por isso que eu estou lhe dizendo que ele não está falando da mesma coisa. Porque aqui ele disse: pois se um ora em língua, ele diz: meu espírito ora. Aí ele vai dizer lá embaixo: orarei com o Espírito. Só que o Espírito aqui está minúsculo. Se você olhar, você vai ver. Ele vai dizer: orarei com
o Espírito, mas o Espírito é minúsculo. Ele está fazendo aqui uma correlação entre a mente do homem e o Espírito do próprio homem. Mas quando ele falou na carta de Judas, ele falou para você orar no Espírito, e para que você não tivesse dúvida, está em letra maiúscula e ainda diz, orando no Espírito Santo. São coisas distintas. Orar com o Espírito, meu Espírito orando para Deus. Então eu estou orando em uma língua que eu posso não conhecer. Ele até lhe recomenda, se você tem esse costume de orar em línguas, é bom, ele está recomendando que você, que ore, peça a Deus que lhe ajude a interpretar, porque você vai estar orando, mas a sua mente não vai se enriquecer. E lá atrás o que Judas está fazendo no comparativo é dizendo que quando eu oro, eu estou me edificando, estou aumentando a minha fé. Então, fazendo um paralelo entre um texto e outro, Paulo está dizendo que se eu oro em línguas, a minha oração está sendo válida. Mas se eu não estou ouvindo e compreendendo aquilo que eu estou orando, eu não estou aumentando a minha fé. Então orar em línguas é uma coisa, e orar no Espírito é outra coisa. Orar com o Espírito é eu orar o meu Espírito em uma língua estranha, um dom que foi dado ao meu Espírito por Deus. Observe, quando você está orando em línguas estranhas, não é o Espírito Santo que está orando por você, porque ele lhe deu um dom. E se ele lhe deu um dom, é seu. Agora, onde é que está o segredo? Eu posso orar no Espírito, com o Espírito, posso orar em línguas. Agora, eu entendendo ou não entendendo, aonde eu vou orar? Aí é que vem no Espírito. Irmãos, esse no Espírito eu não consigo ter outra interpretação que não seja você orar agora aqui, possuído pelo Espírito Santo de Deus. Eu posso orar em línguas, eu posso orar compreendendo o que eu estou falando, mas quando Judas está dizendo lá que eu tenho que orar no Espírito Santo, ele está falando de uma condição que o homem precisa tomar posse. Porque quando eu tomo posse disso, eu estou me edificando e estou aumentando a minha fé, porque agora eu estou orando, mas eu estou possuído pelo Espírito Santo de Deus. Se eu digo que você está jogando vôlei na areia, significa que os seus pés estão imersos na areia, você está naquele lugar. Se eu digo que você está, de repente, tomando um refrigerante na água, significa que você está dentro da água, você está em contato com a água. E quando a Bíblia diz que você tem que orar no Espírito Santo, significa que nesse momento você tem que estar em contato com Ele, imerso nele. Você tem que estar em um nível de intimidade que o seu corpo e o corpo dele estejam conectados um com o outro. Porque se eu lhe dissesse aqui agora, nesse momento que eu estou no ar, você não acreditaria. Eu estou no ar ou estou no chão? Estou no chão? Agora vamos fazer uma avaliação. Veja quantos por cento do meu corpo está no ar e quantos por cento está no chão. Eu estou tocando mais o ar ou o chão? Mas por que você diz que eu estou no chão? E você só considera onde está meu pé para dizer aonde eu estou? Interessante essa lição. Interessante essa lição. Interessante essa lição. Quando você diz que eu estou no chão, você diz que eu estou preso ao chão. Porque se você dissesse que eu estou no ar, você ia dizer que eu estou sem conexão com o chão. Quando você diz que eu tenho que orar no Espírito, não precisa que alguém olhe para você e veja todo o seu corpo mergulhado no Espírito. Mas o seu ponto de conexão com o Espírito precisa estar ligado. Para que você esteja no Espírito, existe um ponto de conexão. Existe um ponto de conexão. Eu estou conectado com o Espírito no meu ponto de conexão. E nesse ponto, agora eu posso dizer que eu estou no Espírito. Porque a Bíblia diz que o Espírito do homem se comunica com o Espírito de Deus. Então, quando eu vou orar no Espírito, eu tenho o meu Espírito. Mas é um momento que eu preciso desenvolver isso, irmãos. Preste atenção.
o começo da carta de Judas. Veja, irmãos, é preciso a gente entender qual é o contexto da oração, porque senão a gente começa olha, é muito importante que a gente cresça no conhecimento da palavra de Deus, porque principalmente quando aparece algo novo, porque quando a gente já sabe as coisas antigas, a gente sabe lidar com elas, a gente sabe para que lado elas vão, mas quando surge algo novo, qual direção tomar? É interessante isso, a gente precisa entender. E Judas aqui, ele está falando que existe um nível de oração, e eu vou lhe explicar mais algumas coisas, para você não sair daqui com medo, achando que Deus não vai mais ouvir a sua oração. Preste atenção. Judas estava escrevendo para a igreja, dizendo: amados, embora eu estivesse muito ansioso para escrever acerca da salvação que compartilhamos, ele revela o seu sentimento, ele diz o que eu queria, a minha ansiedade, ou seja, a ansiedade já é uma vontade maior. Eu estava realmente já em um nível aqui que, se dependesse de mim, do meu sentimento, do meu desejo, o que eu quero falar é sobre a salvação. Mas eu entendo que tem algo que é principal, que eu não posso deixar passar. Eu preciso aniquilar aqui a minha vontade, porque tem algo que vem de mim, mas tem algo que é necessário. Aqui é importante eu até parar aqui a ministração para que você entenda. Tem coisas que nós queremos fazer para o reino de Deus. Tem coisas que nós gostamos de fazer. Tem coisas que nós ficamos ansiosos para fazer. Mas precisamos perguntar ao Espírito, porque tem outras que são necessárias. E nem sempre o necessário é o que você quer fazer. Nem sempre o que é necessário é o que você quer fazer. Eu preciso ter o direcionamento de Deus, a inspiração de Deus. O que é que eu quero? Eu estou ansioso para servir, eu estou ansioso para pregar, e Deus está lhe perguntando: e o que é necessário? Você está disposto a servir ao reino de Deus ou ao seu interesse? Porque se você serve ao seu interesse, você vai fazer o que a sua ansiedade, o que o seu desejo manda. Mas se você estiver disposto a fazer a vontade de Deus, você vai fazer o que é necessário. E o que era necessário, irmãos? Mais do que falar sobre a salvação, ele vai dizer, era necessário escrever insistindo, não é pedindo. Então já é uma coisa, mas eu estou insistindo para que vocês batalhem pela fé, de uma vez por todas confiadas aos santos. Ele está falando aqui, irmãos, de batalha. Judas está falando aqui, insistindo. Ou seja, ele já falou uma vez, já falou duas, já falou três, mas vai continuar insistindo. Você que tem fé, você que crê em Deus, você que quer ir para o céu, você que quer receber a sua salvação. Ei, Judas está dizendo: se eu pudesse, eu estava aqui falando das revelações de João. Se eu pudesse, eu estava aqui contando os milagres que Deus fez. Eu estava ministrando aqui outras coisas, mas é preciso que você que já tem fé, continue batalhando por ela. E é nesse contexto que ele vai dizer lá na frente. Então você precisa estar se edificando. Precisa estar edificando a santíssima fé que você tem. E uma dessas formas é orando, mergulhado, imerso no Espírito Santo. Você vai ver Paulo agora, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, 18, ele vai dizer: orem no Espírito em todas as ocasiões. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Preste atenção. Preste atenção. Esse texto está em Efésios capítulo 6, 18. Efésios 6, se eu falar, todo mundo lembra logo. O que é que está em Efésios 6? As armaduras. Preste atenção, todo mundo sabe. Ali, olhe, Judas, eu acabei de ler para você. O capítulo só tem um, mas o verso 3. Judas disse que queria falar sobre alguma coisa, mas era necessário falar sobre batalha. Está aqui, para que vocês batalhassem pela fé. Judas disse. Aí Judas foi o mesmo que falou que você tinha que orar no Espírito Santo. Aí vem Paulo agora e começa a descrever todas as armaduras de Deus. Ele está falando aquilo para quem quer entrar em batalha.
você precisa compreender que você está numa guerra, você precisa compreender as armas espirituais. Ele vai descrever capacete, armadura, cinto, couraça, sapato, vai descrever. E quando terminar todas as armaduras, todas as peças dessa armadura, ele vai dizer: mas agora, depois que você tiver vestido para a batalha, agora que você estiver pronto para batalhar, que você já compreendeu o que cada peça dessa sua armadura funciona. Então, ele não está falando, irmãos, para soldado que se apresentou agora. Ele não está falando, esse texto aqui, essa conclusão, não é para quem acabou de conhecer Jesus. Ele está falando para alguém que já está revestido com toda a armadura e já compreendeu o que cada peça dela funciona. Depois que você vestir toda a armadura, você estiver agora pronto para a batalha, como é que vai funcionar essa batalha? Ele aí vai lhe dizer: orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos. Ou seja, há um risco grande de você se distrair, porque se não houvesse, ele não estaria lhe advertindo. Ele está dizendo: preste atenção, você precisa orar em todas as ocasiões no Espírito. E fique atento, não se distraia. E perseverem, ou seja, vai dar vontade de parar, vai dar vontade de desanimar, vai dar cansaço, vai dar sono, a perna vai doer, você vai cair pelo lado, vai dormir na cadeira, vai dormir de joelho, vai acordar com o joelho inchado. Mas não desista. A palavra perseverar, se você pudesse traduzir ela de outra forma, é não desista. Perseverar é não desistir, é insistir. Tem gente que desiste fácil demais, irmãos. Não desista, persevere na oração por todos os santos. Ou seja, ele está mostrando a gente que esse nível de batalha, ele existe. Que orar, irmãos, não é brincadeira. Orar não é um romantismo. Porque a gente simplifica a coisa que às vezes até a gente se engana. O que é orar? Orar é conversar com Deus, tudo bem. Mas tem conversas e conversas. Você pode sentar com alguém para conversar sobre o que aconteceu ontem na rua, mas você pode sentar com alguém para conversar de assuntos que exigem conhecimento. Se você sentar na frente de um médico para conversar, você vai sentar para o médico ficar ali contando receita de bolo? Para ele lhe contar como foi que ele tirou as pulgas do cachorro dele, passando tratamento natural? É isso que você quer ouvir de um médico? Quando você senta com um médico, o que é que você quer ouvir? Você quer ouvir conhecimento. Você quer que ele lhe diga assuntos que para ele traduzir para você, ele teve que estudar. Às vezes nós estamos nos relacionando com Deus e estamos em um nível ainda muito raso. As nossas orações são: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. O Senhor conhece a minha vida. Derrama a tua graça. Abençoa todo mundo, minha família, em nome de Jesus, amém. Às vezes a nossa oração é isso. É igual quando você pega uma criança e pede para ela fazer um desenho. Irmãos, preste atenção, eu vou parar aqui e volto aqui, porque eu não quero que a sua mente se confunda. Tudo que eu estou dizendo aqui, eu estou falando para quem está querendo crescer em um nível avançado de edificação e de batalha pela fé. É de quem quer estar fortalecido em um nível mais avançado. Porque, irmãos, oração, Deus ouve até de quem não é crente. Ouve ou não ouve? Ouve. Deus ouve oração de quem não é batizado com o Espírito Santo. Ouve ou não ouve? Ouve. E eu lhe provo dentro da Bíblia. Eu não vou ficar aqui lhe falando texto sem lhe provar. Tem na Bíblia. Você vai encontrar Pedro. A Bíblia diz que Pedro, ele ia afundando no mar. E a Bíblia diz que ele gritou ao Senhor. Oração mais curta e mais eficaz e respondida no menor tempo. Senhor, salva-me. E Jesus salvou ele, estendeu a mão e pegou Pedro. Isso significa, irmãos, eu parei aonde eu estava para que você não confunda a sua mente. Eu não estou dizendo que para Deus ouvir a sua oração, você tem que fazer uma redação modelo Enem e pedir para alguém corrigir, para você de noite orar e Deus lhe ouvir. Não é isso que eu estou lhe dizendo. Uma oração simples, objetiva e eficaz, Deus ouve. Nesse episódio aqui, Pedro ainda não tinha sido batizado pelo Espírito Santo. Pedro ainda estava sendo trabalhado por Deus.
Pedro ainda ia negar Jesus, mas na hora da dificuldade, quando Pedro ia afundando, ele orou, ele clamou a Jesus: Senhor, salva-me. E foram só essas as palavras da oração de Pedro. Até porque não ia dar tempo, se ele começasse com o ritual da oração, ele já ia estar no fundo do mar. Não ia dar tempo. Não ia dar tempo. Porque, meu irmão, para orar, irmãos, entenda, a oração é um relacionamento pessoal seu e com Deus. O que a Bíblia nos adverte, tem orações que a gente vai orar na igreja. Você já pensou se a gente tivesse que construir um quarto de oração para cada um dentro da igreja? Aqui é o momento que você pode orar em público. Não tem problema nenhum, você vai ver Jesus orando em público. Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele chega no meio da multidão: Pai, eu sei que o Senhor me ouve. Ele está se dirigindo ao Pai. Mas a Bíblia diz que tinha momentos que Jesus se retirava para lugares solitários e que nem os discípulos estavam com ele. Ali ele estava orando em um nível mais avançado. O problema é que a gente está invertendo as coisas. Tome cuidado, irmãos. E aqui eu falo para mim também. Não pense que só acontece com você, não. Às vezes a gente se pega nisso. Você vai orar na igreja, parece que você está com a fé toda do mundo. E até as palavras que você usa é diferente. Excelentíssimo, amantíssimo Deus, todo-poderoso do céu e da terra. Já afundou. Brrr. Já afundou. Não deu tempo. Não deu tempo. Entendeu, irmãos? Não quer dizer que o outro contrário não é verdade. Você também não vai chegar no seu momento agora de intimidade com Deus e vai chegar lá e dizer: Senhor, salva-me, volta para dormir de novo, que também não vai funcionar. Quer dizer que Deus entende a sua necessidade. Quando você clama a Ele no momento da sua angústia, irmão, não precisa ficar medindo palavra não, irmãos. Não precisa ficar procurando vernáculo no dicionário e na gramática para impressionar Deus, não. Porque quem criou a gramática foi Ele. E Ele ainda sabe a palavra difícil que você sabe em todos os idiomas, ainda idioma que ninguém nem sabe. Nem os anjos do céu conhecem. Então, o que Deus está interessado é que você expresse com a sua voz o que está no seu coração. Agora, isso também não tira a nossa responsabilidade de desenvolvermos orações específicas com propósitos específicos. Você vai ver a oração de Daniel, vai ver pautada em que estava a oração de Daniel. Daniel disse: olha, Senhor, sobre o teu povo estava determinado 70 anos. O que é que está acontecendo? Daniel vai orar levando a Deus a palavra. Foi o que o Senhor disse. Agora, irmãos, o que eu estudando essa palavra, o que me surpreendeu é a forma como Deus fala a respeito de Cornélio. Cornélio não era judeu, ou seja, na nossa linguagem de hoje, Cornélio não era crente. Cornélio não era crente, não era de nenhuma denominação cristã, não era. Não é porque não era batista, não. Não era batista, não era Assembleia de Deus, não era nenhuma igreja cristã. Cornélio era considerado para aquele povo como se ele fosse ao contrário, até de uma religião demoníaca. Porque o povo não podia, os crentes não podiam nem entrar na casa de Cornélio. Porque Cornélio era tido como imundo, como impuro. E a Bíblia vai dizer, em Atos 10, do 3 ao 4, que certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão e viu um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. E ele, atemorizado, olhou e perguntou: o que é, Senhor? E o anjo respondeu, preste atenção, irmãos: suas orações e suas esmolas subiram como oferta diante de Deus. Irmão, Deus ouviu um homem que não era crente, não frequentava igreja e que não tinha aceitado Jesus. Ele não tinha aceitado Jesus. Ele só foi saber quem era Jesus quando Pedro pregou. Mas antes de Pedro pregar, ele não era cristão. Mas no coração dele havia duas coisas. E você vai ver aqui agora Pedro dizer o que é. Pedro vai dizer, quando ele ora e vê o Espírito Santo descer sobre Cornélio, Cornélio agora já estava no Espírito. Cornélio estava no Espírito. Tá, Pedro chegou no Espírito. Pedro chegou no Espírito. E Cornélio ainda não estava no Espírito. Mas a oração de Cornélio já tinha chegado no céu. Aí Deus manda Cornélio buscar Pedro.
porque o anjo não podia pregar o evangelho, é proibido aos anjos. Por isso você tem que ficar atento, irmãos. Nenhum espírito pode pregar a palavra para ninguém. Se você disser que ouviu interpretação da Bíblia por um espírito, pode repreender, porque é de Satanás. Ninguém vai pregar o evangelho para você. Toda vez que você ouvir o evangelho, você vai ouvir usado pelo Espírito Santo, mas vai sair da boca de um homem. Qualquer evangelho que for pregado fora disso é demônio. A Bíblia diz isso, é demônio. Só os homens podem pregar o evangelho. Homens que estão no Espírito. No Espírito. Aí chega Pedro, cheio do Espírito. Pedro chegou no Espírito. Pedro, antes de ir para Cornélio, ele estava orando no Espírito. E teve uma visão dada por Deus. Aí Pedro vai. Quando ele anuncia o evangelho, meu irmão, o Espírito Santo possuiu todo mundo que estava na casa. Você chegasse lá, ia estar todo mundo possesso do Espírito de Deus. Que a gente tem que parar com essa perturbação, com essa barreira de Satanás, com essa fortaleza que foi plantada na nossa mente, que o homem só pode ser possuído por espírito maligno. Você precisa desenvolver a sua fé agora nessa área e entender que o homem, nesse tempo que nós vivemos, ele tem que ser possuído sim, mas pelo Espírito de Deus. Você tem que querer ser possuído pelo Espírito de Deus. Você tem que aceitar ser possuído pelo Espírito de Deus. Você tem que querer. Mas tem gente que tem medo, porque acha que possessão, falou a palavra possessão, hoje já está do outro lado da rua, indo embora. Vai ser possuído, sangue de Jesus, aí já... Não, irmãos, é para você ser possuído mesmo. Tem um espírito aí, que é para você ser possuído mesmo. Mas é o Espírito de Deus. Aí Pedro vai dizer, quando viu eles serem possuídos, estavam possuídos pelo Espírito de Deus, ele diz: agora eu percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. O que o teme e que faz o que é justo. Deus providenciou que a mensagem do evangelho chegasse de drive-thru até Cornélio. Irmãos, teve pessoas que para chegarem até Jesus tiveram que andar muito. Tiveram pessoas que para conhecer o evangelho tiveram que ralar muito. Zaqueu, para conhecer Jesus, teve que subir na figueira. Mas para Cornélio, o pregador chegou de carruagem na porta dele, porque foi enviado por Deus. Deus é que fazia questão agora de que o conhecimento de Jesus chegasse até Cornélio. Por quê? Porque mesmo sem conhecer a verdade, mesmo sem conhecer Jesus, ele temia Deus e era um homem justo. A oração dele chegou diante de Deus. Então quer dizer que eu não preciso mais seguir a Jesus, só vou dar ofertas e... Não, irmãos. Não é assim que a coisa funciona. Tem gente que gosta de achar uma desculpa para tudo. O que eu quero lhe dizer é que Deus ouve a oração das pessoas que buscam a Ele, em verdade. Mas nessa noite você está sendo desafiado a entrar em um nível mais profundo de oração. Entender a oração como uma batalha. Quando a igreja diz, nós vamos acordar 4 horas da manhã e vamos orar até 4:30, irmão, não é para esse nível raso de oração que a gente está dizendo, não. Não é para você estar se afogando e acordar 4:30 da manhã e gritar, Senhor, salva-me e volta para dormir. Não é para você acordar 4:30 da manhã e dar esmola na rua como Cornélio dava, ou querer ser uma pessoa. Não é isso que a gente está dizendo, mas a gente está entendendo que nesse tempo, irmãos, tem demônios, tem potestades espirituais que estão querendo resistir à igreja. Existe, irmãos, nas regiões celestiais um trabalho sendo realizado para que a igreja não cresça, para que a igreja morra, para que seus filhos e para que meus filhos, eles cresçam sem saber quem é Deus, para que eles cresçam sem ver uma manifestação do poder de Deus, para que eles se tornem tão incrédulos ao ponto de perderem a fé e profanar o nome do Senhor. Esse é o plano de Satanás. E muitas igrejas por aí já morreram já faz muito tempo. Nós estamos clamando a Deus. Estamos clamando a Deus só pela sua presença. Nós não queremos, então Deus não estava aqui.
Não, irmãos, não é isso que a gente está dizendo, não. O que a gente está pedindo a Deus é o que a Bíblia diz: renova a tua obra nesse tempo. Reaviva a tua obra nesse tempo. Faz algo novo, reavivar. Quer dizer, eu não sei quantos aqui já viram aquele pessoal do interior que fazia fogo de lenha. O pessoal ia dormir, quando acordava de manhã, estava só uma brasinha ali que não dava mais para quase nada. Aí pegava mais lenha, botava, aí tinha um negócio de um folho, um negócio que dava 2 sopradas, irmão. Quando o vento soprava, a brasa ficava incandescente, pegava nos gravetos, aí o pau quebrava, você podia botar tronco ali que ia queimar o dia todo. Mas se não cuidar do fogo, o fogo apaga. Para o fogo não se apagar no altar, o sacerdote não precisava nem guardar o sábado. Por quê? Porque, meu irmão, tinha que manter o fogo aceso. Não quer dizer que o Espírito não estava aqui, mas pode ser que a gente estivesse experimentando só uma pontinha dele. E o que a gente quer agora? A gente quer mais de Deus. A gente quer ver mais de Deus. A gente quer receber mais de Deus. Se eu estava só com o pé no chão, agora eu vou me deitar no chão, para eu ficar todo no chão logo de uma vez. Eu quero estar completamente imerso nesse Espírito. Eu quero que Ele esteja completamente em mim. Porque quanto mais eu orar agora, esse tipo de oração que a Bíblia fala, quando você está conectado com o Espírito, quando você está orando, mas você está orando para o Espírito, mas não é ele não vai ouvir de fora, ele já está em você e você nele, e é uma mistura, mas a oração já é ali. Ele já está aqui com você já está falando e ele já está lhe ouvindo, e já está tudo acontecendo, e ele começa a lhe dar as palavras, ele começa a lhe dizer pelo que você tem que orar, começa a surgir uma força, uma fé viva nessa oração. Você está orando aqui e de repente Deus começa a lhe dar problemas, começa a vir situações na sua mente e parece que você fica doido, porque você começa de fato a determinar situações que estão acontecendo em outros lugares. Você às vezes nem compreende o que está acontecendo, mas você sabe que está acontecendo. Você não sabe como isso funciona. Hoje você está sabendo, hoje você vai sair com conhecimento. Você vai entender que quando você entra nessa dimensão e que você começa a invocar a presença do Espírito, Ele está em você. Você não está orando sozinho, mas você está orando agora na presença do Espírito, possuído pelo Espírito. Isso edifica a sua fé. Isso edifica a sua fé. E são momentos, irmãos, como esse, que vão contribuir para que a sua fé seja edificada. E a sua fé sendo edificada, ela vai lhe levar à salvação. Mas se você abandonar a obra da fé no meio do caminho, porque, irmãos, tem gente que só funciona com empolgação. Tem gente que está passando por um problema. Meu irmão, a igreja nem abriu, ele vem brigar com o pastor. Pastor, esses obreiros seus aí, eu cheguei na igreja hoje aqui 6 horas e não tinha ninguém para abrir a igreja. Pode olhar, que não estou julgando todo mundo, mas a maior parte das vezes é alguém que está com alguma tribulação na vida, irmãos. Está precisando orar, está precisando pedir a Deus alguma coisa. Agora, quando é na hora de agradecer, preste atenção, estava atribulado porque estava desempregado. Aí estava lá, 6 horas da manhã ali, querendo arrombar o vidro, para entrar, para orar, para Deus dar um jeito logo no problema dele. Aí Deus deu um emprego. Agora ele vai chegar atrasado no culto, ainda vai colocar a culpa no emprego. Porque tem a opção de pegar 2 ônibus. Aí se pegar 2 ônibus, chega na hora do culto, mas para economizar o dinheiro da passagem, aí só pega um, aí é o ônibus que passa de hora em hora, e só vem cheio, às vezes, aí vai chegar, não, é o trabalho, você sabe. Às vezes termina o trabalho, a pessoa, em vez de cair fora logo para vir para a igreja, vai ficar lá ainda conversando da vida dos outros, vai falar, aí chega atrasado na igreja, foi o quê? Foi o trabalho. Irmãos, a gente tem que acordar para isso. Nós somos ligeiros para pedir coisas a Deus para nós, mas ou quando tarda de chegar, que não chega na hora que a gente quer, ou quando Deus dá, a gente se torna às vezes esquecidos, e não vem com a mesma vontade para agradecer. A oração serve para tudo isso. É na oração que eu peço, mas é na oração que eu agradeço. É na oração que a minha fé se edifica, mas é na oração que eu também oro para que Deus desperte a fé nos outros. Deus está nos levando, irmão, a um nível de oração.
esse ano eu tenho certeza que eu nunca orei pelas madrugadas como orei esse ano, nunca. Com essa igreja, sendo encorajado pelo Espírito Santo, eu acho que esse já é o 4º mês desse ano que a gente está fazendo uma campanha de oração todos os dias durante um mês pela madrugada. Por quê? Porque eu estou vendo a necessidade. Estou vendo a necessidade. Eu estou vendo que a gente precisa fazer algo novo para que a resposta de Deus também seja nova. Porque se a gente continuar fazendo a mesma coisa, vai continuar acontecendo exatamente a mesma coisa. Mas se a gente der o primeiro passo em direção a Deus, irmãos, Ele vai voar na gente. Cornélio só fez uma oração, só deu esmola. Deus tirou Pedro, fez o homem lá buscar Pedro, mandou anjo para pregar para aquele homem. Só porque ele orou a Deus. O que é que Deus não vai fazer pela sua igreja que ora a Ele? Ao seu povo que clama de dia e de noite. Vamos perseverar, irmãos. Fique de pé nessa noite. Vamos perseverar. Porque Deus vai, esse Espírito, ele tá se movendo no nosso meio. Ele é como um fogo. O fogo vai acendendo devagarinho. Vai pegando um gravetinho aqui, um graveto ali. E quando você menos espera, já tem um incêndio dentro da igreja. E depois que o incêndio está na igreja, pode entrar por ali, irmão, tronco de jaqueira. Se cair aqui dentro, ele vai cair no plantão do fogo de Jeová. Não tem para onde correr. E quando a labareda estiver forte demais, ele vai passar lá fora e o fogo ainda vai dar uma lambida nele e trazer ele para dentro. Mas isso só acontece quando nós fazemos não aquilo que nós queremos, não aquilo que é da nossa ansiedade, mas aquilo que é necessário. Feche seus olhos.